Boa tarde, é quinta-feira, muita gente vai pegar a estrada daqui a pouco para curtir o feriadão em outras regiões do estado e do Brasil. Fico alerta para respeitar a velocidade, usar o cinto de segurança, não dirigir com sono e, claro, redobrar a atenção, porque a gente sabe que o movimento é ainda mais intenso em dias como hoje. Também vale aquele alerta, se beber, não dirija. E para ajudar, para ter mais segurança aí nas rodovias, os policiais rodoviários de todo o estado estão trabalhando em esquema especial. Nós já estamos no ar com o TV Jornal, que vai falar hoje sobre o sarampo. Orientação é para que a população procure as unidades de saúde. Votuporanga não tem nenhum caso da doença, mas é bom se prevenir. Afinal, o sarampo pode matar. Hoje teve formação para gestores da educação de toda a região. O encontro foi promovido pelo Sistema Unifev de Ensino. Quinta-feira é dia de quadro mais verde e que tal aprendemos um pouco sobre a hidroponia de suculentas? Essa é a dica de hoje do TV Jornal, que também vai mostrar como os coelhos viram a sensação nesta época. Porque além dos ovos de Páscoa, tem gente que deseja surpreender. Mas é preciso lembrar que os cuidados com o bichinho devem continuar depois da Páscoa. Isso e muito mais a partir de agora. Vamos começar o TV Jornal de hoje falando de um assunto que tem preocupado muita gente, que é o sarampo. Apesar de Votuporanga não ter nenhum caso, a Secretaria da Saúde divulgou uma nota convidando toda a população a se imunizar contra a doença que é potencialmente fatal. Pessoas com idade entre 1 ano e 29 anos devem ser vacinadas por 2 doses. Para a faixa etária de 30 a 58 anos, a dose da vacina é única. E os profissionais de saúde também devem receber 2 doses, isso em qualquer faixa de idade. A vacinação pode ser realizada por meio da tríplice viral, que protege ainda contra a cachumba e a rubéola. O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações que podem ser fatais, como a pneumonia e a encefalite. As unidades de saúde de Votuporanga ficam abertas das 7 da manhã às 5 da tarde. Você já declarou o seu imposto de renda? Ontem à tarde teve um encontro para falar sobre a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. A reunião foi uma forma aí de incentivar mais pessoas a abraçarem a causa e juntas movimentarem também a questão da campanha. O encontro começou de forma inusitada. Antes, um pouco de teatro para descontrair. Tá, mas quanto que é isso aí? Hã? 40? Peraí que tem mais um pouco aqui. Não tem que doar nada! Ai, que ótimo! Melhor ainda! A campanha Leão Amigo é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e do idoso de Votuporanga. E ao contrário do que alguns pensam, ela não depende de doações, mas sim de destinações. O contribuinte, ele tem a obrigação de pagar tributos, impostos, e aí parte desses impostos pode ser destinado para o fundo da criança e adolescente e para o fundo do idoso. E a importância desse recurso ficar aqui é porque no município nós temos várias entidades que atendem criança e adolescente, e aí esses recursos contribuem muito para que essas entidades consigam oferecer cada vez mais o melhor serviço para as nossas crianças, adolescentes e idosos. Então, onde nós temos os professores de dança, teatro, balé, música, capoeira. Então, assim, é um plus no nosso atendimento. O nosso assistido tem dentro da própria PAI, no seu horário ali das 8 às 17 horas, ele tem esse atendimento lá que colabora visivelmente para a evolução física, psicológica de cada um deles. Entre janeiro e abril, as destinações podem ser feitas apenas por pessoas físicas como forma de complementação, não podendo ultrapassar os 3% do imposto devido. O prazo termina no dia 30 de abril, última data de entrega da declaração do imposto de renda. Nós temos a função de, no momento de fazer o imposto de renda, não só das empresas, pessoa jurídica, como também o imposto de renda da pessoa física, mostrar para o contribuinte a importância dele estar fazendo a destinação, dele estar tirando um pouco do imposto de renda que iria para o governo federal e está deixando aqui no município dele, né, fazendo e cuidando das entidades de assistência social do seu município. Todos os anos a gente espera ansiosamente para que os nossos projetos sejam aprovados,
estados, para que a gente possa receber essa verba que veio destinada do imposto de renda através do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente ou do idoso, e que a gente possa fazer, assim, utilizar de um modo muito bacana para que traga mais alegria na vida dos nossos assistidos. A declaração do imposto de renda segue então até o dia 30 de abril. Se você tem alguma dúvida aí de como fazer a destinação, é só entrar em contato com o seu contador. No site da Prefeitura você também encontra informações sobre essa iniciativa que tem ajudado as entidades assistenciais de Votuporanga. O endereço é votuporanga.sp.gov.br. E a Unifev está com inscrições abertas para um curso de extensão sobre perícia criminal. A capacitação destinada a estudantes e profissionais das áreas de biomedicina, direito, farmácia e medicina vai ser no dia 8 de maio. A carga horária é de 4 horas. Durante os encontros vão ser discutidos diferentes conteúdos, entre eles polícia científica, biologia molecular, forense, balística forense, química legal e microanálises, identificação de veículos de medicina e medicina legal. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/perícia criminal até o dia 1º de maio. O valor do investimento é de R$ 40, que pode ser parcelado em até 2 vezes. E hoje de manhã teve uma formação para os gestores aí parceiros do Sistema Unifev de ensino. Participaram do encontro representantes de diversas cidades da região. O encontro reuniu representantes de diversas cidades da região que utilizam material do Sistema de Ensino Unifev. O objetivo do encontro foi proporcionar uma formação continuada dos gestores da educação infantil das escolas parceiras. 2 temas foram apresentados: os 7 saberes necessários à educação do futuro, 20 anos depois, e o monitoramento como ferramenta da excelência em gestão. Além de dar uma capacitação em termos de formação geral, é também tornar os gestores aptos para lidar com o material do Sistema Unifev. Então, a gente apresenta correlações entre as teorias e o material. Hoje nós falamos sobre um tema muito caro para a educação, que é o monitoramento e acompanhamento dentro da sala de aula. E de extrema importância, porque é por meio deste acompanhamento que as coordenadoras elas conseguem captar as fragilidades, as potencialidades dentro da sala de aula, né, para ajudar na formação nos ATPCs. Para os profissionais que participaram da reunião, essas capacitações são de fundamental importância para o desenvolvimento da educação das crianças. Foi maravilhoso, onde nós educadores a gente pôde estar junto, discutindo sobre educação, conhecendo melhor os outros municípios que aderiram ao material da Unifev. E estamos muito felizes com essa iniciativa da Unifev para trazer os municípios também para estar discutindo relações da educação no geral. Muito importante porque a gente acaba assim se comunicando com as outras cidades que também trabalham, e é uma troca de experiência muito importante, né? Porque para o meu aprendizado eu também posso passar coisas para os meus colegas. Isso reflete na educação? Ah, com certeza. Boas práticas que são praticadas em outras escolas podem trazer e agregar para a minha escola, e eu também posso agregar para outras escolas. Há tempo que a gente já estava namorando esse material e agora nós tivemos a oportunidade de estar com o material e realmente ver que é um bom material dentro da BNCC, um material adequado para essa idade. Estamos bem satisfeitos. Na época da Páscoa, é comum presentear quem a gente gosta, né? Com mimos aí, como ovos de chocolate, não é mesmo? Só que tem aumentado aí aquelas pessoas que, ao invés de dar doces, sugerem algo diferente como presente, né? Querem surpreender, que é um coelho de verdade. Em alguns casos, isso pode até dar certo e o animal viver bem. Só que o problema é que, na maioria deles, os bichinhos acabam esquecidos. Queridinho da casa, o Todd é o coelhinho da Kátia. Ele foi presente do marido dela e, diferente do triste destino de alguns desses bichinhos, esse fofinho aí é muito bem cuidado e amado. É que a Kátia se preocupa e tem consciência de todos os cuidados necessários para o Todd ficar bem. Ele está com a gente já faz 4 anos, vive
solto, muito dócil. E a gente, assim, pra mim e pro meu esposo, é como se fosse um filho mesmo. A gente trata como se fosse... É da família, né, na verdade. Apesar de ser um animalzinho de 4 patas, mas é da família. O coelho, ele primeiro é um animal pequeno e muito ágil. Então ele pode escapar muito fácil das casas. Requer uma dieta extremamente balanceada. Ele precisa ter banho de sol todos os dias. Então, assim, não é um animal fácil de se ter e requer muita dedicação. A gente tem que pensar que o coelho, por exemplo, ele tem problema dentro do ouvido, como um cachorro, como um gato, pode ter infecção. Tem coelhos que desenvolvem diabetes. Uma coisa importante que ninguém quase sabe, os dentes do coelho não param de crescer. Tá? Então, esse coelho tem que vir para a clínica veterinária, esses dentes são serrados, são lixados, e assim, é uma coisa que é gradativa, sempre precisa fazer. O Todd já tem 4 aninhos. Ele é super saudável e sempre que está perto da Kátia, faz questão de demonstrar carinho do jeito dele. Ele é muito carinhoso, dócil, gosta de um cafuné, sabe? Acho que assim, que ele é até um pouco mais carinhoso que o cachorro, que ele assim, você chama, ele vem, ele gosta de carinho, ele mesmo faz o carinho. Ele dá beijinho, ele lambe, ele se coça, ele corre em volta dos pés. Geralmente as pessoas acham que eles não têm muita reação assim amorosa, né? Mas ele tem. Vendo essa fofura, dá até vontade de ter um coelhinho também, né? Só que é importante lembrar que, assim como outros animais, eles precisam de atenção. Por isso, pense bem antes de adotar um. A gente está na época da Páscoa, as crianças querem, acham bonito, os adultos também. Só que a gente tem que lembrar que eles precisam de uma higiene extremamente bem feita, porque o xixi e o cocô deles têm um odor forte. Para, com o tempo, as pessoas não se cansarem desse animal e ocorrer o quê? O abandono. Ele não pode viver numa gaiola, porque isso é muito triste. Então, tem que ser um ambiente que tenha brinquedos, que tenha um material que ele consiga roer, coisas que tirem o estresse dele. Tá? Mas, assim, é um animal que exige mais tempo do que, por exemplo, um cachorro e um gato. Que gracinha, né? Realmente um presente bem diferente aí. E fico alerta, claro, se você ganhar um coelho, aí cuide dele, tá bom? E agora nós vamos para o intervalo. O TV Jornal de hoje tem quadro Mais Verde, que vai falar sobre hidroponia de suculentas. Também tem vagas de emprego para esta quinta-feira, além dos comentários esportivos com o Josiano Garofolo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e com uma notícia salgada para o nosso bolso. Peixes tradicionais da Semana Santa, como bacalhau, sardinha, cação e pescada, chegaram mais caros aos supermercados. Isso foi o que apontou um estudo da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. O preço do bacalhau, por exemplo, nos meses de março e abril, tem as vendas concentradas e está muito correlacionado à taxa de câmbio. O Brasil importa aí o bacalhau principalmente da Noruega, que destina quase 1/3 de sua produção para o Brasil, que é então considerado o maior mercado consumidor. Para essa época, a APAS projeta um aumento no preço do bacalhau de até 7,7% por conta do câmbio, próximo dos R$ 4,00 durante todo o ano de 2019. Essa alta representa o terceiro ano mais caro dos últimos 10 anos. Muita gente vai aproveitar o fim de semana prolongado viajando, curtindo aí com a família e os amigos, né? Nós vamos falar com o Danilo, porque ele esteve na rodoviária e vai explicar pra gente. Danilo, como que está a movimentação por aí? O movimento aqui na rodoviária de Votuporanga já cresceu em torno de 20% e a tendência é que cresça mais ainda a partir de agora à tarde e também nessa sexta-feira santa. Para falarmos sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o Clecídio José da Silva, ele que é gerente de uma empresa de ônibus aqui em Votuporanga. Bem, um movimento já considerável e a tendência é aumentar a partir de hoje à tarde, amanhã. Sim, o movimento já cresceu na faixa de 20%. A partir de amanhã a tendência é crescer bem mais essa porcentagem de fluxo de passageiros. E quanto aos destinos,
Nas linhas longas, a gente já está orientando os clientes a estar comprando essas passagens antecipadas. Não deixa para comprar na hora não, porque alguns destinos já estão esgotando os carros já. Já estamos trabalhando com carros extras. E quais são os principais destinos que as pessoas que embarcam aqui na rodoviária de Votuporanga estão indo? São Paulo, forte é São Paulo. São Paulo, Campinas, Americana. Sentido Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá, Araputanga são os destinos com bastante procura. E para quais localidades as passagens estão quase se esgotando? São Paulo, principalmente São Paulo. São Paulo já estamos trabalhando com carros extras já. Já quase uma semana atrás já estamos trabalhando com horários extras. E quais são as orientações gerais de vocês para quem vai viajar? Sim. Comprar sua passagem antecipado, chegar na rodoviária com antecedência de 20, 30 minutos antes do horário de partida do ônibus. Estar sempre atento com suas bagagens no terminal rodoviário. Aqui, graças a Deus, a gente não tem tido problemas com furto de bagagem na rodoviária. Mas é sempre bom reforçar. Fique atento, não é porque não tenha acontecido fatos que a gente vai se preocupar, não. Fique atento com suas bagagens, principalmente bagagens de mão, né? E está sempre atento. E é bom também não esquecer os documentos. Sim, importante documento principalmente. Sem documento não viaja. A respeito de transporte de adolescente, né? Inclusive hoje houve uma mudança da lei, né? Sim, houve uma alteração na lei, bem questionado. A partir de 18 de março houve uma alteração na lei a respeito do transporte do adolescente. De 12 a 16 anos tem que estar portando um RG e só viaja acompanhado. De 12 a 16 só acompanhado de parentesco até o 3º grau. Ou seja, pai, mãe, tio, tia e avós. Caso contrário, a criança ou adolescente não vai embarcar. Não vai embarcar. Vai ficar barrado da rodoviária, não consegue embarcar. Ainda falando na questão do movimento, a expectativa de vocês é que nesse ano ele seja maior em relação aos anos anteriores? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a expectativa, a gente tem essa expectativa porque no momento a gente já percebeu que o fluxo já foi melhor do que os anos anteriores. E passagens para a volta também é bom comprar com antecedência? Sim, assim que já comprar a passagem de ida, já providencia a volta também, porque talvez ele consegue de ida e para a volta ele pode ter problema para achar passagens. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Está importante, então, dicas importantes para você que vai viajar nesse feriado prolongado da Páscoa. E para você que vai viajar, nosso desejo é que você faça aí uma boa viagem. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Boa viagem para você que vai passear aí, tá bom? A Prefeitura de Votuporanga vai vender hoje, às 2 horas da tarde, os 15 terrenos que ficam na rua Horácio dos Santos, com áreas aí de 260 a 363 metros. Os valores variam entre 130 e 181 mil reais. O objetivo é captar recursos para a obra de transposição do Córrego do Cortume, a interligação ali das avenidas Mário Pozobon e a Sebastião Vaz de Oliveira. As informações de como participar você encontra no site da Prefeitura, que é o votuporanga.sp.gov.br. Lembrando que os envelopes devem ser entregues até 1h30 da tarde lá na Prefeitura. E você em casa, está em busca de oportunidade de trabalho? Então vamos conferir as vagas de emprego que estão disponíveis aqui para a cidade. Nós temos 5 oportunidades hoje, tá bom? Olha, tem uma empresa aqui de Votuporanga que está contratando auxiliar administrativa. É preciso ter experiência aí em suporte em rotinas administrativas, auxílio também em processos de RH e IDP, né, que é Recursos Humanos e Departamento Pessoal, organização e controle de documentos. Se você se interessa por essa vaga, vai encaminhar o seu e-mail, o seu currículo para o e-mail isabela.ttbenfica.com.br. A outra vaga é para uma indústria de imóveis que está contratando marceneiro, prototipista e distribuidor de produção PCP. O currículo você deve mandar lá para o e-mail rh@cosmo.ind.br. Também temos uma outra vaga voltada para manutenção de ônibus. Se você tem experiência e quer trabalhar na área, é só encaminhar o seu currículo lá para o e-mail da isabela.pereira@ttbenfica.com.br. E a próxima vaga é para quem gosta de fazer bolo, tem experiência com isso. Tem uma empresa aqui em Votuporanga contratando, você deve levar o seu currículo pessoalmente na Avenida Wilson de Souza Foz, no número 4.978. E a nossa última vaga de hoje é para vendedora externa.
Para trabalhar em venda de roupas femininas, é necessário ter uma carteira de clientes, experiência e carro próprio, tá bom? Para uma viagem, passeio dentro mesmo de Votuporanga, para esse atendimento local. O e-mail você vai cadastrar enviando lá, o currículo você vai cadastrar enviando para o e-mail emprego@acvnet.com.br. Ali no assunto você vai colocar vendedora externa. Boa sorte para você que vai tentar a uma dessas vagas. Já já elas vão estar disponíveis lá na nossa página no Facebook. Vamos falar de previsão do tempo agora? Agora à tarde deve continuar o predomínio do sol e do tempo seco em todo o estado e não tem expectativa de chuva. No feriado prolongado o tempo vai ficar bem parecido, deve ter sol brilhando forte na sexta e no sábado as condições de chuva retornam ao estado, no domingo, né? Mas a chuva não deve ocorrer todos os dias e não deve ser persistente. Então vai ser aquele fim de semana que a gente já está acostumado com calor, chuva e sol. As temperaturas para hoje vão continuar o seguinte, ó. A máxima hoje vai ser de 32 graus, nesse momento faz 30 graus, a gente está bem pertinho dos 32, lembrando que a sensação térmica é sempre um pouco maior. Sol com nuvens, sem previsão de chuva para as próximas horas. Em Américo de Campos, a mínima por lá hoje foi de 21, a máxima de 31, vai ser alcançada também agora à tarde. Em Floreal também a mesma máxima de Américo de Campos, 31 graus, isso tudo de acordo com o portal Climatempo. Então, a hora que a gente for sair de casa, levar o guarda-chuva por conta do sol, passar o protetor, beber bastante água, né? Bom, gente, é feriado amanhã para muita gente. Para nós aqui, nós vamos trabalhar normalmente trazendo o jornal para você. Só que você que também vai ficar em Votuporanga, está querendo saber o que vai funcionar ou deixar de funcionar. Então a gente preparou aqui um quadro que é o tradicional, o que abre e o que fecha aqui em Votuporanga. Olha só, como já é tradição, as repartições públicas vão ficar fechadas nesta sexta-feira, retornam segunda normalmente, que é a Prefeitura, né, unidade de saúde para atendimento eletivo. Já a UPA, SAMU e Mini Hospital do Poço Bom, que faz esse atendimento de urgência e emergência, o atendimento continua normal, sem interrupção. Lá na Saeva Ambiental, se você tiver qualquer problema de água aí na sua casa, na sua rua, pode ligar no 0800 770 1950. Lembrando que o comércio hoje funciona normal até 6 horas da tarde, vai retornar só no sábado às 9 horas da manhã, porque amanhã está fechado. Os supermercados vão abrir normal até 1 hora da tarde. Eles abrem 7 horas da manhã, né? E vão seguir até 1 da tarde. Se você quiser comprar o peixe ali para fazer o almoço de amanhã, vai dar tempo também. Os bancos estão fechados amanhã, retornam segunda e a gente reforça o seguinte recado. Coleta de lixo, tanto seletiva quanto do lixo comum, continuam normais nesse fim de semana e também amanhã. Vamos falar de esporte? A gente já viu aí a questão do feriado, mas tem muita bola rolando. Por isso a gente vai conversar com o Josiano. E aí, Josiano, vamos falar um pouquinho de esporte? Boa tarde. Olá, Wender e todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Eu tô aqui no estúdio porque hoje à noite tem o programa Meio de Campo especial a partir das 8 horas ao vivo pela Rádio e TV Unifev. O ponto de encontro do esporte votuporanguense entra em cena com um bate-papo esportivo que tem tudo para pegar fogo. O assunto principal, claro, será a grande decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. Agora é a vez do Corinthians jogar em casa. O jogo será no domingo na Arena de Itaquera. O Corinthians, que ontem atuou pela Copa do Brasil, foi derrotado fora de casa para a Chapecoense, 1-0. O jogo foi em Santa Catarina, na Arena Condá. Mas o fato é que o Corinthians está vindo de uma sequência de jogos não tão positivos. Entretanto, dentro de casa, a história é outra, tende a fortalecer. A gente vai debater muito esse assunto hoje, falar também sobre o Votuporanguense, que em breve deve anunciar um novo treinador, o técnico que vai comandar a equipe na disputa da Copa Paulista, que inicia agora no meio do ano. Enfim, são alguns destaques de hoje. Falar também do Santos, né, que venceu o jogo da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Enfim, muito assunto para a gente falar. Está todo mundo convidado. Programa Meio de Campo, logo mais às 8 horas da noite. Das 8 às 9, o melhor bate-papo esportivo, e está todo mundo convidado. Seja pela TV Unifev ou pela Rádio Unifev, pela internet. Fique conectado com a gente aqui no canal 53
Valeu, Josiano. Chegou o momento do quadro Mais Verde aqui no TV O Jornal. Você gosta de suculentas? Hoje a dica é bem interessante. Que tal a gente aprender um pouquinho sobre hidroponia de suculentas? Então vamos lá no quadro Mais Verde. Eu estou aqui com a Catius, que é coordenadora do curso de Biologia da Unifev. Vai dar uma dica muito bacana. Se você pensa que a suculenta só dá em solo seco, né, no calor, está muito enganado. O que você vai ensinar para a gente hoje? Isso, hoje eu vou ensinar a hidroponia de suculentas. Muitas pessoas acham que suculenta e água não combinam, mas na verdade elas se combinam e muito bem. O único requisito para que ela sobreviva é não ter contato direto com as folhas. Fora isso, a suculenta vai ter uma vida saudável e longa. Tá certo. Então, o que é necessário de material para as pessoas fazerem um vasinho? Isso. É muito simples. Água, um pouquinho de fertilizante, um recipiente bonito para que as raízes fiquem bem visíveis e a manutenção. Primeiro passo, preparação da água. Então, 500 ml de água, meia colherzinha do fertilizante. Esse fertilizante aqui, ele é aquele fertilizante específico para a rosa do deserto. Essa é a concentração de NPK, que são os nutrientes que as plantas precisam para sobreviver. O único cuidado é não comprar fertilizante com concentrações maiores que essas. É importante mexer bem e diluir todo o fertilizante. A água não pode ficar com a cor que o fertilizante tem. Tá? Ela tem que ficar sempre clarinha. Importante dizer também que o cacto, ele é uma suculenta. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Então, eles podem ter o tipo de cuidado parecido entre cacto e a suculenta. Agora, o segundo passo é a retirada do nosso cacto e a lavagem da nossa raiz. Então, abra bem, tire toda a terra. Sair um pouquinho, quebrar um pouco a raiz é comum. Não tem problema, depois ela se reconstitui. Tirado toda a terra, então vamos para a água. Nessa lavagem, é importante não molhar as folhas e, nesse caso, como é cacto, de não molhar o cacto em si. A suculenta, caso ocorra de molhar, com papel toalha é possível secar. Com muito cuidado, seque a folha e aí não tem problema. Pode deixar um pouquinho de terra ou é necessário tirar tudo? É necessário tirar tudo. Por quê? Quando a gente deixa um pouco de terra, a chance da raiz fungar, criar fungos, é alta. Então, é importante que lave bem, fique branquinho. Você havia dito, né? Se caso molhar, tem que secar. Isso. Principalmente na base, é importante secar para não ocorrer o apodrecimento. Porque a nossa hidroponia, ela ocorre somente com a parte final da nossa raiz. Em momento algum, podemos colocar água que a raiz fica inteira imersa no nosso recipiente. E agora é só a montagem. Colocar água no recipiente. E aí a gente vai fazendo um teste para ver até que ponto a água vai pegar na nossa raiz. Aqui não relou ainda, então quer dizer que eu posso colocar um pouco mais de água. Pronto. Nossa hidroponia está pronta. A manutenção, ela tem que ocorrer uma vez por semana.
A água restante pode ser guardada em algum recipiente com tampa e utilizada na próxima troca. Então, uma vez por semana é importante trocar a água do recipiente e lavar a própria raiz, para que não fungue. É importante também não deixar aberto a parte de cima, a boca do recipiente. Exatamente. Por conta da dengue, não é viável deixar aberto por conta da reprodução dos mosquitos. E aí a raiz ela vai aumentando e ela vai sugando ali água e nutriente que é proveniente do nutriente que a gente colocou na água. É necessário deixar num ambiente aberto, sol, sombra, como que é? Isso é muito importante. Para que a suculenta sobreviva, é necessário conhecer a origem dela. Nenhuma suculenta fica muito bem em sombra. Elas precisam de uma claridade ou de pelo menos 4 horas de sol. No caso da hidroponia, é importante ficar próximo a uma janela. Não é bom deixar no sol da tarde, porque a água vai esquentar e isso pode cozinhar a raiz. Então, pegou o solzinho da manhã, uma claridade legal, ok, a planta vai ficar saudável. Tá certo. Olha que bacana e bonito, né? Até para colocar depois dentro de casa para decorar, numa mesa para uma festa. Bacana mesmo. Parabéns, viu? Adorei a dica. Obrigada. E quanto à festa, não tem problema utilizar uma noite, uma tarde, retirar da luz para levar para algum lugar e utilizar, porque fica um enfeite muito bonito. Tá certo, muito obrigada. Gente, vocês viram que bacana, que coisa mais linda. Não dava nem para imaginar, né? A suculenta com hidroponia. Bacana mesmo, adorei. Tá aí a dica para vocês. Até a semana que vem. Um beijo. Valeu, Júlia. Até semana que vem. Olha, o TV Jornal Primeira Edição fica por aqui. A gente volta em segunda edição às 7 da noite. Eu desejo para você uma excelente tarde. E amanhã a gente tem TV Jornal Primeira Edição ao meio-dia. Eu espero você. Tchau, tchau.